O meu TCC, pastor Elias, minha monografia no curso de teologia ali na Faculdade Batista foi sobre o pecado. E aí os meus examinadores e orientadores falaram: você gosta do pecado? Eu falei: eu gosto de saber o estrago que o pecado faz na vida do ser humano, para a gente ter a expertise vinda do Espírito Santo nas nossas vidas, para fugir dele. Porque a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. É para correr, viu, Levi? Correr aí, meninos e meninas, é para fugir da aparência do mal. Não enfrenta isso, não. Corra, corra. A Bíblia diz também, em Romanos 3:23, que todos pecaram. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A gente sabe que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele ali naquela cruz, veio e nos resgatou, nos justificou diante de Deus. Aqueles que creem estão justificados em Cristo Jesus. Eu convido a amada igreja, os nossos convidados aqui, nossos visitantes, Felipe, que ligou mais cedo, está aí com a sua família, sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe grandemente também. Então eu convido a amada igreja, os nossos convidados, tanto os presenciais como os virtuais também, os que estão na transmissão, para observarmos juntos as características de um pecador arrependido. São muitas. E o Salmo 51, que nós vamos ler algumas partes dele agora, traz muitas características, muitos ensinamentos para a gente. Muitos mesmo. E também a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus, lá em João, no capítulo 16, no verso 8, que é Ele, o Espírito Santo, Jesus falando: fique triste não, que eu vou, mas eu vou e aí o Consolador virá. Se eu for, eu vou enviá-los a vocês. E o Espírito Santo veio sobre a igreja de Cristo, e é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, logo depois vai dizer lá, nos versos na frente, de não crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da raça humana, dos seres humanos. Então a gente precisa ver, existem algumas características evidentes naquele que está arrependido. Se tem uma coisa que a gente pode com certeza afirmar, é que o arrependimento fala muito a Deus. O Salmo 51 vai dizer isso. Talvez nem cheguemos nesse versículo, porque ele deseja, ele não despreza um coração contrito, quebrantado diante dele. É o que a palavra diz. Mas a gente vai ter outra oportunidade de falar sobre isso. Mas hoje, Salmo 51, eu creio que o Salmo, ele nos será sempre um bom ensinamento para um coração arrependido. Sempre será esse Salmo. A palavra de Deus toda, mas esse Salmo será sempre um bom ensinamento para o coração arrependido. Salmo 51, ele vai prestar um bom serviço a todos que são convencidos do pecado. Aqueles que já se convenceram, que o Espírito Santo já convenceu, e aqueles que ainda vão se convencer. Esse Salmo é um bom ensinamento. Então, para você, nossa amiga que está nos assistindo, ou está aqui, e que ainda não tem esse convencimento do Espírito Santo na sua vida, hoje esperamos em Deus que seja a oportunidade para a sua vida. E esse Salmo também está em concordância para aqueles que já experimentaram isso, o amor de Deus, a graça de Deus em sua vida. Esse Salmo está em concordância também com 1 Coríntios 10:12, que vai dizer que, por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Então, por favor, mesmo assentados como os irmãos e as irmãs estão, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Acompanhe a leitura do Salmo de número 51, e que hoje ficaremos dos versos 1 ao verso 10, mas daremos ênfase, por causa do nosso tempo também, nos versos 1 e 2,
7 e 8 e no verso 10. A partir do verso 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Verso 5: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Verso 6: eis que me amas a verdade no íntimo. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E o verso 7 e o verso 8 aqui: purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. E o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É uma oração. Nós já oramos aqui, o irmão Vantuil orou, pastor Elias orou, outros oraram, Rosane, por essa palavra de Deus em nossas vidas. E nós vamos meditar nisso. O pecador arrependido aqui foi Davi, para aqueles que conhecem a história. E ele cometeu adultério com a mulher, Batseba, esposa de um dos soldados de Davi. E o caso, se você não conhece, e você que está nos assistindo, depois você pode, sugiro que você leia ali 2 Samuel, capítulos 11 e 12, vai estar ali a história toda. Em outras partes também, mas ali vai estar a história principal. E a observação inicial que fazemos é no que a Bíblia diz sobre um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7 diz isso. Sendo que a ideia ali no Salmo 142 é que uma angústia, ela pode ser tão profunda e contínua na nossa vida, que parece não ter fim. É como as ondas de um mar bravio, revolto, o tempo todo vindo aquelas ondas tentando quebrar em cima da gente. Mas usando o Salmo 42 em relação ao pecado, nós podemos perceber que ele tem o mesmo poder. Mesmo porque a história de Davi começou nesse pecado com o adultério. Não quis ir para a guerra junto com o exército dele estava guerreando. O rei saía para a guerra. Ele não quis ir. Estava andando lá no alto das muralhas, ali no alpendre, no alto do palácio, e aí viu Batseba tomando banho. E aí desejou e trouxe a mulher e aí cometeu adultério. Ele não foi para a guerra. Começou com adultério. E um abismo foi chamando o outro. Porque aí ele começou a mentir. Começou a manipular pessoas, inclusive Urias, que é o esposo traído. E por fim, ele é mandante de um assassinato. Ele força a morte de Urias. Não podemos nos enganar, como já dissemos hoje pela manhã. Gálatas 6,7 diz isso muito bem. Não se engane, nenhum de nós, não se engane. É a palavra de Deus para a gente. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Davi sofreu as consequências deste pecado, sim. A Bíblia vai mostrar isso. Houve consequências. Mas a sua atitude de arrependimento é como se aplacasse a ira de Deus sobre a vida dele. E isso se confirma lá em 2 Samuel 12, 13, que Natã, que a gente
pode dizer ali que foi enviado do Senhor, como o Espírito Santo hoje nos convence. Natã foi lá e convenceu Davi, mostrou Davi o erro dele, o pecado dele. Mas ali no segundo livro de Samuel 12, 13, Natã, dizendo a Davi, diz, você não morrerá. E Davi começa a escrever esse salmo, ou já estava escrevendo, em angústia. E eu fico pensando, não é exatamente isso que Deus faz por nós, o que o Espírito Santo, movendo o coração de Natã, foi lá convencer Davi do erro. Não é a mesma coisa que ele faz com nós e não é exatamente isso que Deus faz por nós por meio de Jesus? Cada um de nós aqui precisa ter essa consciência. Acredito que a maioria tem. Mas não há pecado que o sangue de Cristo não possa encobrir. Não possa nos perdoar. Nos purificar. Nos redimir. O perigo está quando alguém, após reconhecer o agir do Espírito Santo em sua vida, para o convencer do erro, e então o rejeita. Não aceita isso. Aí a coisa pode complicar muito. Mas isso seria um assunto para uma outra reflexão também. E o que eu desejo refletir com a amada igreja, com todos neste culto, são algumas atitudes de um pecador que reconhece que pecou e aí ele se arrepende. A primeira atitude desse pecador, o pecador verdadeiramente arrependido pede perdão. Parece óbvio, mas tem muita gente que deixa passar isso. Até entende que pecou, mas não tem a atitude de se prostrar diante do Deus vivo e dizer, contra ti eu pequei. Porque em primeiro lugar nós estaremos, se estamos em pecado, em primeiro lugar estaremos em pecado contra Deus. E essa é uma atitude. Davi, depois de ser convencido do seu pecado pelo profeta Natã, ele derrama a alma diante do Senhor em oração, buscando a graça e a misericórdia de Deus. E aí o que poucos neste mundo inteiro sabem, talvez a igreja de Jesus Cristo e alguns outros, mas a maioria não sabe, é que para onde mais um pecador deveria correr, senão em direção a Deus, para os braços dele. Às vezes a gente está em pecado, a gente pensa que a gente tem que correr de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como fugir de Deus. A palavra de Deus nos revela que ninguém tem condição de fugir de Deus. Salmo 139, 7 a 12, vai ter ali algo maravilhoso. Para onde eu irei? Pode ir para qualquer lugar, para o mais profundo do mar, ou a mais alta montanha, você não conseguirá fugir dos olhos de Deus. A solução não é se afastar. A solução aqui, a atitude que devemos ter é correr em direção a Ele, para Ele, pois Ele é longânimo em perdoar, e a sua palavra diz isso, Salmo 86, 5, Salmo 103, 8 e outros. Ele é misericordioso. Podemos ter a certeza de que todos que se arrependem dos seus pecados verdadeiramente não serão envergonhados por tal atitude. Se humilhem diante do Senhor. Vocês não serão envergonhados. Nenhum de nós será envergonhado se humilharmos diante do Senhor. Não seremos envergonhados por tal atitude. O arrependimento é algo que Deus não rejeita. Ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. Um teólogo do século XVII escreveu algo mais ou menos assim a este respeito, abro aspas. Os pecadores, por terem perdido a honra dos inocentes, porque se a gente pensar lá no pecado, lá em Gênesis 3, Adão e Eva, inocentes de tudo, andando tranquilamente, até mesmo nus, e não se envergonhavam um do outro. Inocentes. Então ele fala, os pecadores por terem perdido a honra dos inocentes, arrependidos, recuperam em Deus a honra dos penitentes.
É um jogo de palavras, principalmente no inglês isso. Mas a verdade é essa. Devemos nos curvar diante do Senhor e reconhecer que somos pecadores e pedir a Ele perdão. Mas um detalhe precioso nessa atitude é que a oração de confissão e de arrependimento de Davi, aí no Salmo 51, não foi em dizer para Deus que ele Davi, foi um bom homem até aquele deslize. Mesmo porque não tinha sido tão bom assim. A palavra de Deus diz, Jesus mesmo dizendo para alguém que foi perguntar a ele falou, por que me chama de bom? Só há um bom, que é Deus. Eu lembro de um amigo em particular, que eu estava pregando o evangelho para ele, um diretor de uma empresa, e ele falou assim, Wallace, eu tenho um cunhado, rapaz, ele faz muita caridade. Ele vive com um pouquinho do salário dele, a maioria do salário dele, ele doa, ele ajuda, e é isso e aquilo. Se esse homem não for para o céu, ninguém mais vai. Falei, ele é espírita, ele tem essa vocação aí de ajudar as pessoas e tudo. Eu falei, é mesmo, é seu cunhado? Não, é ex-cunhado. Falei, é ex-cunhado? É ex-cunhado. O quê? Você foi casado com uma pessoa, se divorciou e ele era seu cunhado ali? Não. Ele foi casado com a minha irmã. Aí ele aprontou um pouquinho, né, com a minha irmã e tal. Então aí eu falei assim, bom, ele não foi bom o tempo todo e nem para todo mundo, né? Ele é um cara bom. Bom só existe um. É Deus. Somente Deus. Mas o detalhe aqui é isso. A oração dele, de Davi, não foi em dizer a Deus que ele era um homem bom, que ele era um homem fiel ao Senhor, só cometeu aquele deslize, não. Ele não falou que ele tinha feito. Deus, olha para mim, eu sou pecador, eu errei aqui, mas olha, já fiz grandes feitos para o Senhor. E nem chegou para Deus dizendo que Deus deveria considerar essa falha dele, porque ele era um homem segundo o coração do próprio Deus, porque a palavra de Deus diz isso em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 13, 14, e também lá em Atos 13, 22, dizendo que Deus tinha escolhido um homem segundo o seu coração, e esse homem era Davi. Pelo contrário, a oração de Davi se parece muito, sabe com qual? Com aquela que Jesus conta sobre um publicano no templo, quando orava e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Está lá em Lucas 18, 13. E essa oração em nada se parece quando o fariseu, que está na mesma parábola ali que Jesus está contando, e esse fariseu dizia, ó Deus, graça te dou por não ser como os demais homens. E Jesus diz que quem desceu justificado para sua casa foi o publicano, que não conseguia levantar os olhos para os céus e ficava batendo no peito dizendo, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Contrito, quebrantado. A lição aqui é, depois que somos convencidos dos nossos pecados, não devemos só deixá-los para trás. Precisamos, mas não devemos só deixá-los para trás. Mas precisamos também, em humildade, nos prostrar diante do Senhor Deus e confessá-los. E nos derramar diante de Deus, suplicando, Salmo 51, verso 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, vai falar, confesse os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar, e Ele é fiel nisso. Pense nisso. Ninguém ficará de pé diante de Deus naquele dia final. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Por isso, a instrução aqui nessa primeira característica é busca a misericórdia de Deus pelo sangue de Cristo enquanto há tempo.
E aí a segunda característica, o pecador verdadeiramente arrependido pede perdão e aí ele recebe alívio, júbilo, alegria. Pastor Elias, na oração dele, estava falando de algo assim. Essa paz que invade ele inunda as nossas vidas de tal forma. É aquele peso que a gente está carregando e na hora que a gente se derrama diante do Senhor, vem um alívio completo. Um alívio completo. O verso 7 diz, purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E isso está totalmente fundamentado na graça do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. O sangue de Cristo aplicado à nossa alma, por intermédio de uma fé viva nele, de uma fé sem igual. Uma fé que a palavra de Deus diz que se não tivermos essa fé, Deus não se agrada de nós. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E quando isso vem sobre a nossa vida, é como a água da purificação, que era aspergida como um ramo de sopo, naqueles rituais antigos, para que a pessoa fique purificada. Era assim que no Antigo Testamento as pessoas eram purificadas, principalmente por vários motivos. Tocar num cadáver para o judeu estava contaminado, já era. Aí precisava ter um ritual de purificação. E só dessa forma eles tinham acessos aos átrios do Senhor. Hoje de manhã nós falamos do lugar santíssimo, mas aos átrios. Podia ir cultuar ao Senhor. O sangue de Cristo, chamado de sangue da aspersão, fazendo referência a isso, lá em Hebreus 12, 24, é o que purifica a consciência da culpa gerada pelo pecado. E esse sangue, ele retira o pavor que muita gente tem de chegar diante de Deus como pecador. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor vem dele, do nosso Deus. Esse pavor que acaba por nos impedir de manter comunhão com Deus. É isso que o pecado quer fazer com as nossas vidas. Mas, graças a Deus, que o sangue de Cristo limpa-nos do pecado. A palavra diz que ficaremos mais alvos do que a neve. Aí no verso 8, diz isso. No verso 7 ainda, mais alvo do que a neve no final dela. E aí veio à minha mente, ao meu coração, Isaías 1:18. E aí é o que a gente vê que a palavra de Deus ela é completa, ela vai se completando, ela é uma coisa maravilhosa. Porque lá em Isaías 1:18 fala assim, ó, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, algo gritante assim, eles se tornarão mais brancos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam mais vermelhos que o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. É o que Deus faz. E no verso 19, lá de Isaías 1, vai dizer assim, se me ouvires e me obedecerdes, comerão o melhor dessa terra. É paz que Ele quer trazer. Paz para os que estão perto. Paz, como nós lemos aqui em Isaías 57. Ali no capítulo 57 de Isaías, Deus fala assim, ó, eu não vou combater com vocês mais. O espírito de vocês não aguentaria. Se Deus se levantar contra nós, como vai se levantar naquele dia? Nós desfaleceremos, vamos morrer. Não há como. Como que a imundície chega de frente do Deus Santo? Não há como. Deus é misericordioso, irmãos. Aquele que confiar nisso recebe o alívio de Deus na sua alma. É algo maravilhoso. Davi parecia saber muito bem disso, pois ele entende o que vem com alívio. E aí é o verso 8. Fazem-me ouvir júbilo e alegria. Fazem-me ouvir.
me purifica e faz-me ouvir. Ou seja, me dê novamente a tua paz, a paz que vem de ti, que seja dada pela tua boca aos meus ouvidos e ao meu coração. Essa paz é a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa alma e a nossa mente, nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O desejo sincero de um pecador arrependido é que Deus faça resplandecer sobre essa vida pecadora a luz, que vai dissipar. Quando a luz chega, dissipa todas as trevas. E essa treva é a culpa em nosso coração, em nossa mente. E aí então, lhe é restaurado o júbilo, a alegria ao seu coração. E o maior alívio que o ser humano pode sentir na vida é esse reconciliar com Deus. É maravilhoso. Eu vivi um tempo longe dessa palavra. E como foi maravilhoso reconciliar com Deus. Que paz! Mesmo em meio a um turbilhão de coisas. Costumo dizer que descansar no Senhor, você está no meio de um fogo. Tem fogo em tudo quanto é lugar e ele está fechando. Você fala, não tem como escapar. Mas parece que vem uma redoma sobre você assim. Você fala, tá quente, tá pegando fogo, tudo quanto é lado, mas não sei. Não sei o que acontece, é uma paz que excede todo entendimento. Isaías 42 ou 43 vai dizer que mesmo que a gente passe por águas turbulentas, que queiram nos afogar, mesmo que a gente passe pelo fogo, Deus estará conosco. Ele não está dizendo que a gente nunca passará por isso. Está dizendo que quando nós passarmos, Ele estará conosco. Isso é alívio, isso é paz. Isso é encorajamento para as nossas vidas. Mas se não houver arrependimento, não há perdão. Isso é como se os nossos ossos fossem quebrados ou moídos, como está na continuação do verso 8. Mas a terceira característica é o pecador verdadeiramente arrependido. Pede perdão, encontra alívio, mas ele deseja não voltar mais ao pecado. Ele deseja ter um novo coração em Deus. Um dos textos mais recitados que eu escuto, pelo menos para mim, é o verso 10 aí do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso é maravilhoso, gente. Se voltarmos um pouco na história, quando Saul ainda era rei, que logo depois de Saul veio Samuel, quando Saul morreu veio Davi, a ser o rei de Israel, mas Deus já tinha falado com Saul que ele ia perder esse reino, já tinha escolhido um homem segundo o seu coração, e esse homem era Davi. Se voltarmos um pouco na história, quando Saul ainda era o rei de Israel, em 1 Samuel capítulo 15, mostra que ele também, Saul, desobedeceu ao Senhor, uma ordem do Senhor, contra uma nação, uma ordem direta de Deus. E depois vai contar aí no capítulo 15 que Saul até reconheceu o erro. Pequei, ele fala. Mas a atitude dele mostra, ou mostrou, que ele estava mais preocupado com a sua reputação. Saul roga a Samuel, no verso 30 do capítulo 15 de 1 Samuel, fala assim, pequei, mas olha, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Eu pequei mesmo, Samuel. Mas olha, eu te rogo aqui, vão lá, honra-me na frente das pessoas, na frente das autoridades de Israel. Reputação. É a reputação. A atitude de um pecador arrependido não é olhar para a sua reputação, mas é buscar em Deus a modificação de sua natureza corrompida, caída. Essa que é a atitude de um pecador arrependido. Pequei, Deus. Então agora crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto, íntegro. Essa é a atitude. O pecador verdadeiramente arrependido olha para si mesmo, enxerga a culpa e ora dessa forma.
E orar dessa forma, de fato, nos causa um pesar. O arrependimento tem que ser isso, é um pesar mesmo, é um lamento profundo diante de Deus. Eu falo muito com jovens e adolescentes, porque tem uma mania de foi mal. Aí, foi mal. Dá uma escorregada ou machuca alguém no sentido, de todos os sentidos. Fala, foi mal. Desculpa aí. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você não pode chegar para Deus e falar, foi mal. Foi mal. Segura aí, mas foi mal. Desculpa aí, Deus. Não é assim, não. É algo que dói lá dentro. Porque esse tipo de conversa, no outro dia a gente pode estar fazendo a mesma coisa. Sabe, pisa no pé de alguém, foi mal, desculpa aí, não vi e tal, mas é como se fosse um automático, uma coisa que sai naturalmente. Mas logo em seguida você pode estar lá pisando no pé da pessoa de novo. Falando literalmente. Não é isso. Não é isso. Tem que ser um pesar mesmo, um lamento profundo. E mais do que isso, é a percepção de que a condição para isso, de estar com o coração puro, recriado por Deus. A palavra diz criado, mas Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele já criou um coração. E esse coração se corrompeu. Ele vai lá e vai regenerar esse coração. Essa condição vem de Deus. A gente precisa entender que só vem por Ele. E, portanto, Davi, ele roga ao Deus Criador, crie um coração puro. Alguém disse uma vez que somente aquele que criou o coração tem o poder de recriá-lo. E para este poder que vem do alto, do sublime, como nós lemos aqui no Deus falando, né? Sou o alto, sublime, aquele que habita num alto e sublime trono, mas também habito no coração quebrantado e contrito, para vivificar essas vidas. Só Ele, este poder dEle, e esse poder, nada é impossível para este poder de Deus. Nada é impossível para Deus. Sim, Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, e é pelo poder da sua palavra, o verbo que se fez carne, que somos limpos do pecado. E lá em João capítulo 15, verso 3, Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em outra ocasião, em João, não lembro agora o capítulo, nem o versículo, mas ele fala assim, rogando a Deus, santifica-os na tua palavra é a verdade. Não, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor Elias já falou ali, João 17. E somente ao ouvir o que Deus nos diz é que temos a oportunidade de renovar em nós um espírito reto. Isso é integridade, firmeza nos preceitos de Deus, nos caminhos dele, para que não haja mais o desviar de conduta. E Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Isaías capítulo 30, verso 20 ou 21, se não me engano. Fala, olha, quando você se desviar, esse pecador arrependido, quando você se desviar para a direita, você vai ouvir uma voz atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Temos essa certeza. Pedro, o apóstolo Pedro, experimentou isso. Esse pesar, esse lamento profundo, naquele dia em que aquele galo cantou. A palavra de Deus diz que ele sai, porque ele tinha negado a Cristo. E qual foi a palavra de Jesus para ele? As palavras de Jesus falaram bem mais alto em seu coração. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele, um pouquinho antes, se a gente for olhar ali a passagem um pouquinho antes, Jesus está falando assim, olha Pedro, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vocês, discípulos, apóstolos aqui, tem que ir, e começa a dar instrução. E Pedro está, não, o senhor não vai morrer não. Não, Pedro, eu vou morrer e outra coisa, vocês vão me abandonar. Não, eu de jeito nenhum. Ouça o que Jesus, o que Deus está falando a nós. É essa que é a verdade aqui. Precisamos ouvir as suas palavras para que andemos em integridade, um espírito renovado, reto,
por Deus. Pedro saiu e chorou amargamente, totalmente arrependido. E o seu coração foi recriado em Cristo, foi regenerado em Cristo. Seu espírito se renovou, se tornou íntegro diante de Deus. E aí eu fico imaginando que paz, que alegria, que júbilo ele sentiu, mesmo em meio a um mundo hostil. Hostil a este evangelho. Mas ele estava perdoado e não quis nunca mais voltar atrás. Ao ponto de morrer pelo evangelho. E dizer que não era digno de ser crucificado, que eles queriam crucificar Pedro, segundo a tradição diz que eles queriam crucificar Pedro, e ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, não. E, segundo a tradição, crucificaram ele de cabeça para baixo, né, pastor Elias? Mas e quanto a nós? Quanto a você e eu? Lembrei também do filho pródigo, que estava lá num lamaçal de pecado. De fato, junto com porcos. E aí ele se lembra quantos funcionários, servos do meu pai, têm uma situação muito melhor. Eu vou para lá e vou dizer, pequei contra os céus e contra ti, Pai. Essa é a atitude do pecador arrependido. Essas são atitudes de um pecador arrependido. Mas e quanto a você e eu? O que eu quero dizer a essa amada igreja, aqueles que estão nos ouvindo, talvez você ainda que não teve um encontro com Cristo. Saiba que essas são características que estão, ou atitudes que estão disponíveis para todos nós. Basta você confessar, reconhecer que é um pecador. Basta você falar com Deus, Pai, perdoa. Pelas tuas muitas misericórdias, me perdoa. Pai, eu estou arrependido. Saiba que hoje Deus está pronto e quer. Ele está sempre pronto e quer te perdoar. Mas hoje talvez seja esse dia que você não consegue entender esse perdão. Que você mesmo não consegue se perdoar. Hoje é o dia. Deus está pronto para isso. Ele quer isso. Deus está esperando a sua oração de arrependimento, que vem lá do fundo do seu coração. Basta isso. Vocês vão ver que júbilo, que alegria é ter a paz que Deus nos oferece. E aí eu peço à igreja agora para que feche seus olhos. Comece a pensar nessas características. Às vezes a gente precisa perdoar também. Jesus nos disse que nós deveríamos perdoar como Ele nos perdoou. E nós sabemos como Ele nos perdoou. Talvez você precise do perdão de Deus. Talvez você esteja vivendo em pecado hoje, agora. E tudo que você quer é essa paz que excede todo entendimento, é esse alívio na sua alma, na sua mente. Fale com o Senhor no seu coração. Fale com Ele, você e Deus, no silêncio aí, no silêncio para o mundo, mas clamando aí do fundo do seu coração a esse Deus tão amoroso, longânimo. Tenha certeza que Ele vai ouvir a sua súplica. No seu coração, grite ao Senhor, grite para o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E saiba, amados ouvintes, que chegará o dia, e Ele está chegando, quando Deus irá pedir conta da vida de cada um de nós. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade,
e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e andas pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Ou seja, faça o que você quiser fazer da sua vida. Mas o verso não termina aí. O verso diz assim: sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo, Ele te pedirá contas. O coração arrependido tem uma boa consciência disso. E o que Deus está fazendo e faz no mundo é utilizar como instrumento em suas mãos a sua igreja, o ministério da sua palavra, para levar a boa notícia de que Ele é longânimo. Há salvação em Deus, há salvação em Cristo, há perdão dos pecados em Cristo. João Batista viu o Senhor Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Corra para Ele. Não importa o que você fez na sua vida, se há algo que ainda está aí enraizado no seu coração, que tem te machucado dia após dia. Por mais que as coisas no mundo ficam tentando amenizar isso, isso sempre volta ao seu coração. Clame ao Senhor aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Me dê a tua paz, me faz ouvir júbilo e alegria. Segunda carta de Pedro 2,9, enquanto ainda os irmãos e irmãs estão orando e aqueles que estão nos assistindo, clame ao Senhor. Segunda carta de Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso, amada igreja, eu quero orar com cada um aqui. E também por aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, aqueles que vão assistir essa transmissão ainda, que ela estará no YouTube. Então, para você que ainda vai assistir, que está assistindo agora isso, a palavra de Deus, a boa notícia para você a má notícia é que você é um pecador, e a boa notícia é que Cristo Jesus morreu pelo seu pecado e Ele tira esse pecado de você, Ele te justifica perante Deus. E tudo que Ele quer fazer e veio fazer por nós é nos reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso desejo é que todos considerem essa repreensão bíblica, essa exortação bíblica, porque Deus é amor. Ele não quer que ninguém se perca, todos venham se arrepender. Salmo 141, 5 diz assim: fira-me o justo, se o justo me ferir, é o que está dizendo aqui, com a sua palavra, com a sua verdade, porque é justo, isso será uma benignidade para a minha vida. E o Salmo continua e fala: e repreenda-me, porque isso será um excelente óleo na minha vida. Que a palavra do Senhor, que a ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, seja esse excelente óleo derramado sobre a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, que nós nos reunimos como igreja, mas nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela tem um alcance que nós nem podemos imaginar. Queremos orar por cada coração que está assistindo, ouvindo e está aqui presencialmente hoje, ó Pai, agora. Para que aqueles que estão ainda escravizados pelo pecado, ou aprisionados nas lembranças do pecado, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, com o Teu amor, com a Tua benignidade, Pai, com a Tua bondade, com a Tua paz, com a alegria que vem do Senhor, o júbilo que vem do Senhor. Venha sobre nossas vidas, Senhor.
Perdoa-nos, ó Pai, se temos feito algo que desagrada ao Senhor, que entristece o Teu coração. Perdoa-nos, ó Deus, e cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto, ó Pai, para que nós nos afastemos do pecado, mas cada dia, a cada dia e cada dia mais, nos aproximemos do Teu trono de graça. Pai, com o Teu poder, opera na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, na minha vida, na vida daqueles que estão assistindo. E aqueles, Pai, que estão sendo tocados pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra. Pai, mostra a eles o caminho. Que sejamos, como igreja de Bela Vista, um instrumento em Tuas mãos para caminhar junto com eles, ensinando a Tua palavra, ensinando do Teu amor, ensinando da Tua misericórdia. É a nossa oração, é o nosso clamor, ó Pai, com toda a nossa gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue dele naquela cruz. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, é que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Próxima quarta-feira a gente continua, né, Hebe, com a série de estudos Os Caminhos de Deus.